Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por esse dia. Que ser do Senhor já tem derramado bênçãos. Aliás, desde ontem, o Senhor tem derramado bênçãos tão específicas na minha vida, envolvendo tanta leitura orante. Como eu estava com saudade de fazer a leitura orante, e desde ontem, depois que eu fiz, o Senhor tem trazido tanta confirmação que o caminho é a palavra dele. Obrigada, Senhor, obrigada. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Que alegria trazer essa leitura orante de hoje, recheada de tanta emoção, tanta palavra do Espírito Santo e tantos desdobramentos. Glória a Deus por isso. Hoje, dia de Santa Teresinha. Ai, que maravilha. Santa Teresinha que nos traz um ensinamento tão maravilhoso. E ela nos diz uma frase que eu gosto muito de Santa Teresinha. É que ela nos diz: eu só tenho hoje para amar. E, providencialmente, tem tudo a ver com a leitura de hoje. As leituras que a igreja nos traz hoje a primeira está em Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 8. O salmo é o 136, entre parênteses 137, e o evangelho é o de Lucas 9, do 57 ao 62. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a ler e a enxergar a beleza da palavra do Senhor. E o Espírito Santo me diz com toda clareza: deixe que Deus cuide das suas coisas. Deixe que Deus cuide das suas coisas, meu Deus do céu. E por que o Espírito Santo soprou esta palavra para a gente refletir sobre ela hoje? A primeira leitura vai falar da viagem de Neemias a Jerusalém. Qual que era o contexto ali e que a própria leitura de Neemias vai nos explicar, né? Neemias estava na Pérsia e o rei, ao qual Neemias já era, digamos, amigo, um alto servidor do rei, né? Ele está ali justamente naquele momento em que o povo judeu, o povo de Deus, ele estava ali saindo do exílio da Babilônia, porque em uma guerra entre a Pérsia e a Babilônia, a Pérsia venceu e o rei da Pérsia libertou. Estava nesse momento, de libertar o povo do exílio da Babilônia. E o exílio da Babilônia, ele é tão expressivo porque ontem mesmo a gente falou sobre isso, Era um povo que caminhava triste porque o templo que Deus habitava havia sido destruído. Então, como ontem a gente já falou um pouco sobre esse contexto, Neemias se apresenta diante do rei triste. Ele estava triste. E ele pede ao rei que permitisse que ele volte para reconstruir Jerusalém. Mas olha, antes dele pedir isso ao rei, o rei pergunta: o que é que você quer? Você está triste, o que é que você quer? E aí eu me lembrei de Jesus, quando nos vê triste, quando vê o cego triste, o manco triste, o leproso triste, em sofrimento. Ele pergunta: o que é que você quer? Ele só não pergunta para o endemoniado. Pega essa aí, que eu estou pensando aqui agora. Porque com o inimigo não se conversa, expulsa. E os outros, ele perguntava: o que você quer? Eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero ser curado. E aqui, então, o rei pergunta para Neemias: o que é que você quer? Neemias, ele nos dá a fórmula de como falar com Deus, de como pedir em nome de Deus. Ele primeiro faz uma oração. Imagino eu, uma oração silenciosa, íntima dele com Deus. E depois ele pede ao rei que permita que ele volte para Jerusalém para reconstruir a cidade. Não o templo foi outro que reconstruiu, mas a cidade, os muros de Jerusalém. Antes de construir o templo, era preciso fortificar.
né? E antes de chegar no céu, nós precisamos construir o céu aqui na terra, né? Neemias, ele queria construir a proteção do templo. E aí, ele então, o rei concede a ele, aí ele ainda é mais ousado. Neemias é ousado. Ele teve a coragem de fazer um pedido ao rei e ele foi ousado. Além de pedir, da coragem de pedir para voltar para reconstruir, ele falou: mas eu quero que o senhor me dê uma carta para eu poder passar pelos lugares, para eu conseguir o material que eu preciso, porque eu preciso construir uma fortaleza. E aí eu fiquei pensando, não é assim com a gente também? Em tempos difíceis, tempos tristes, a gente também não fica triste, desanimado? O que que nos diferencia de Neemias? É que muitas vezes a gente está triste, desanimado, mas a gente, ao invés de criar coragem, a gente deixa as coisas de Deus. Ao invés de tomar coragem para tomar mais posse, ao invés de tomar coragem, né, de clamar a Deus, dizer: Senhor, errei, né? Eu quero ser reconstruído. Muitas vezes, ao invés de fazer isso com humildade e amor no coração, muitas vezes a gente, não, eu prefiro me afastar, porque eu não quero mexer com isso, porque eu acho que eu tô certo. Aí vem a arrogância, né? Vem o inimigo soprando os vícios e Deus querendo que a gente faça multiplicar a virtude. Que bonito, né? Então, nosso coração muitas vezes está assim, mas Deus nos convida a termos a ousadia, a coragem e a fortaleza de Neemias. Ousadia de pedir a Deus, coragem de confiar, ter fé e a fortaleza de esperar o tempo que Deus vai agir na nossa vida com a graça. E então o rei fez tudo o que Neemias pedia, porque o propósito era divino, o propósito de tudo aquilo ali era em nome de Deus, né? E Neemias então alcança, e Neemias alcança muito mais. Depois o rei Artaxerxes o faz governador. Então, de um nada nosso, de uma pequena brecha no nosso coração, Deus escancara uma grandeza, algo enorme que vai nos fazer refletir a vontade dele. Nossa, que isso é muito bonito. O Salmo, ele vai então fazer a lamentação desse período. Nos rios da Babilônia, eles choravam a destruição de Jerusalém, mas outros pediam que cantasse a alegria. Por isso que o Espírito Santo soprou: deixe que Jesus cuide das suas coisas. Cuida das coisas de Jesus e ele vai cuidar das suas coisas. Porque se eu achar que eu que tenho que cuidar das minhas coisas, eu acho que eu não preciso de Deus. E isso é gravíssimo para nós. Então, que nós possamos cuidar das coisas de Jesus, cuidar de amar cada vez mais, para que Ele cuide de nós, da nossa transformação e conversão de todo dia, e que Ele cuide também das nossas coisas. Tanta experiência a gente vai ouvir, vai pensar na nossa vida. Eu vou ficar, se não tá bom como tá na igreja, eu vou abandonar a igreja? Neemias não abandonou a igreja. Ele queria estar lá, ele queria estar no templo. E não só nos escombros, ele queria o templo erguido e protegido com a muralha que ele construiu. Uma muralha de proteção para as coisas de Deus no meu coração. É isso que a palavra, essa primeira leitura nos inspira, e o Salmo, ele vai combinar com isso. O Salmo vai nos dizer: enquanto uns choram, outros se alegram e constroem, outros se alegram e fazem. A alegria nos move, a tristeza nos paralisa. Vamos pensar se tem alguma coisa na nossa vida hoje assim? E o Evangelho? Aí o Evangelho, Jesus é tão maravilhoso quando ele quer
demonstra o que ele quer que a gente aprenda, porque a nossa pequenez não permite que a gente escute as palavras divinas dele. Então ele exemplifica, ou então com as parábolas, né? Ou então ele nos dá situações para vivermos, para que a gente aprenda, porque somos cabeça dura e insistimos em fazer de conta que não estamos vendo nem ouvindo o que Deus está falando com a gente. Jesus, então, olha esse contexto. Ele sabe o que ele vai sofrer. Ele sabe tudo que ele vai sofrer. E ele, então, decide ir para Jerusalém. Essa decisão está chegado o tempo. É chegado o tempo. Então, ele começa nessa caminhada para Jerusalém. E aí, lembra que ontem ele mandou os discípulos na frente, né? Para ensinar os discípulos o que precisava ser ensinado. Hoje, então, na leitura de hoje, Jesus está a caminho de Jerusalém e ele diz, e aí passa um por ele e diz: Senhor, eu te seguirei para onde for. Onde quer que vás, eu te seguirei, né? E aí Jesus disse: eu não tenho onde pousar minha cabeça. E aí o outro vacila. E aí outro aparece e ele diz: segue-me. Jesus diz: segue-me. E ele disse: deixa eu só despedir, enterrar meu pai. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem os mortos, né? E aí outro aparece: Senhor, eu te seguirei, mas deixa que eu me despeça da minha família. E Jesus diz: olha só, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do céu, para o reino de Deus. Aquele que põe no arado, né, é a messe, é o trabalho, aquele que se coloca no trabalho da caminhada com Jesus. Ele não pode mais olhar para o seu passado. O arado representa o trabalho de caminhar com Jesus. Não pode mais olhar para trás, porque um dia você levou todo o seu pecado para a confissão e Deus te perdoou. Ele te perdoou. Então não tem mais que olhar para trás. E não tem mais que se culpar e nem se penalizar por todo o passado, porque o tempo é de plantar. O arado também vai representar isso. O tempo é de plantar semente nova, semente que vai frutificar, né? E com isso, se eu não estou pronta para entender que minha vida é do dia que eu encontrei Jesus para frente, eu não estou pronta para a caminhada com Ele. Entenda esse contexto. Eu fico imaginando o desespero de Jesus, de tantas pessoas que ele ainda queria salvar, mas que as cabeças duras não deixavam esse ensinamento chegar até cada coração, né? Então, se pensa, Jesus está indo, o tempo está acabando, o tempo está acabando. Tudo aquilo ali que ele vai viver, o tempo está acabando. Como diz Santa Teresinha, eu só tenho hoje para amar. Jesus estava ali naquele desespero, porque, digamos assim, né? Desespero, digamos, por nós, né? Sabendo que ele estava ali indo para o sacrifício e ele queria muitos salvos, ele queria todos salvos, né? E aí, quais são as consequências de seguir a Deus? Ali naquele momento, né? Eu olho para trás e não sigo Jesus. Ou eu olho para frente, olho para o céu e sigo Jesus como eu estou. Gente, isso é muito lindo, porque Jesus estava indo ser crucificado e ele então revela aos homens ali, aos discípulos, especialmente os apóstolos, e a nós também, claro, né, que não há tempo de atender às demandas do mundo, aos apegos, né? Como aquele que queria enterrar o pai, aquele que queria falar com a família. São esses extremos para nos mostrar: não há tempo de atender às coisas do mundo. Eu não posso servir na casa do Senhor e quando eu ponho o pé para fora da igreja, eu não sei compreender meu irmão. Eu não sei entender as dificuldades que são a vida de um sacerdote, de alguém que está servindo na igreja.
falta compaixão, que é a paixão junto com alguém, junto com outro, né? O que Jesus tem por nós, tem compaixão, ele tem paixão, amor por nós, né? Então, por isso que Jesus está ali, naquele momento de dizer, o tempo é agora. Se Jesus é a nossa prioridade, o tempo é agora. Se ele for nossa prioridade e nós cuidarmos de segui-lo, ele vai também cuidar das nossas coisas. Naquele caminho, ele estava cuidando já das nossas coisas. Ele estava cuidando da nossa salvação. E nós não tínhamos nem ideia. Que o Senhor hoje coloque no nosso coração que quando a gente cuida das coisas de Deus, assim como Neemias cuidou, ele nos dá muito mais, muito mais. Não para atender as minhas vaidades, mas para que eu tenha condição de estar mais próxima dele. Glória a Deus que essa palavra é muito linda, muito linda. Deixe que Jesus cuide das suas coisas. Enquanto isso, você cuida das coisas dele. Cuida de segui-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Teresinha, do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Você só tem agora para amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.